Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 9 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Senhor Jesus, nós estamos na segunda semana e hoje a gente vai entrar agora no segundo capítulo, Senhor Jesus, que é o título geral, A Mulher Vestida do Sol, o Filho Varão e o Dragão. Senhor Jesus, o Senhor vai mostrar para nós, né, que a gente precisa estar muito atento, não são apenas figuras, Senhor Jesus, não são coisas que a gente vai simplesmente ver isso ou aquilo, mas há muito sentido espiritual nessa palavra. Senhor Jesus, muitas coisas que a gente precisa estar atento. Até agora nós temos visto, né, durante essa semana a questão da gente entrar no descanso de Deus, né? A gente vê que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nós precisamos entregar tudo na mão do Senhor, ó Senhor Jesus, e até aí está tudo bem. Mas agora quando começa a entrar nessa questão de mostrar para nós, né, a condição da igreja, Senhor Jesus, o inimigo da igreja, o que a igreja precisa gerar, isso mostra para nós que nós temos um tempo. Ó Senhor Jesus, uma coisa é alguém me pedir para fazer algo, outra coisa é a pessoa me pedir para fazer esse algo para entregar logo. Ó Senhor Jesus, ou seja, eu não tenho todo o tempo do mundo para realizar, eu preciso estar atento e realizar logo. E é isso que a gente precisa realmente entender. O Senhor está mostrando para nós os sinais dos fins dos tempos, as coisas que em breve devem acontecer. E a gente precisa estar atento para entender aquilo que Deus está fazendo e o que Ele ainda vai fazer, Senhor Jesus, para que a gente possa se posicionar de maneira adequada, Senhor Jesus, e poder de fato cooperar com o Senhor. A gente precisa perceber nosso real inimigo, a nossa real luta, ó Senhor Jesus, para a gente poder realmente nos posicionar de maneira adequada diante de Deus, para sermos de fato os vencedores. Por isso que Ele quer nos mostrar quem Ele é, o que é a igreja, qual a direção que Ele está dando, e Ele quer nos iluminar. E para isso a gente precisa realmente viver na Sua presença. A gente não pode deixar passar nenhum detalhe, porque cada detalhe é importante, pode mudar muita coisa na nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai ler, né? A gente vai para a leitura do livro aqui, a gente vai ler o início do capítulo 2, na página 23, até o final do subtítulo, A Mulher Vestida do Sol, na página 24. E ler com oração. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o subtítulo. Senhor Jesus, está começando o capítulo 2, que é o título geral. A mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. Ó Senhor Jesus. Neste tempo final, o livro de Apocalipse é fundamental para entendermos o que Deus está fazendo em nossos dias e também o que Ele ainda irá fazer. Esse livro nos traz revelações fundamentais para o viver da igreja. Ele expõe o inimigo de Deus, descreve a batalha espiritual que acontece desde o princípio, bem como o nosso papel nessa batalha. Essa batalha pode ser vista de modo muito claro no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Ao falar sobre esse capítulo da Bíblia, minha intenção é preparar, alertar e até mesmo alarmar a igreja, para que todos percebamos contra quem estamos lutando e de que lado devemos posicionar-nos. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender e assimilar o que irá ser dito a seguir. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: A Mulher Vestida do Sol. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse 12, 1 lemos: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa o povo de Deus no período do Novo Testamento, pois está vestida do sol. Para entendermos o que significa esse sol de que a mulher está vestida, vejamos um pouco sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Após anunciar a Zacarias
o nascimento de João Batista e de Cristo, o arcanjo Gabriel também visitou Maria e lhe disse: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Com isso, vemos o início do reinado de Cristo em sua primeira vinda. Ó Senhor Jesus! No Cântico de Zacarias, lê-se mais sobre o significado da primeira vinda de Cristo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nesse trecho é dito que Cristo veio como sol nascente das alturas, comprovando que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja que está vestida do sol, ou seja, vestida de Cristo. Dessa maneira, essa mulher representa o povo de Deus que protagoniza o centro do plano de Deus após a vinda de Cristo. A lua debaixo de seus pés representa a dispensação da lei, a qual já foi interrompida, e as 12 estrelas em sua cabeça nos remetem aos patriarcas, demonstrando que a procedência dessa mulher é Abraão, o pai da fé. Além disso, Gálatas 3, dos versículos 7 ao 9, nos mostra que nós somos filhos de Abraão pela fé. Foi ele quem originou todo o princípio da fé, que com a vinda de Cristo se tornou acessível a nós, nos tornando essa mulher vestida do sol, vestida de Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É um trechinho curtinho, né? Senhor Jesus! Mas como os irmãos têm mostrado para nós, com muitas revelações, muitas coisas. Óbvio que a gente vai entender isso aqui melhor ao decorrer da próxima semana, né? Hoje a gente já está terminando aqui no sábado. Senhor Jesus, está dando início aqui ao capítulo 2, mas a gente não pode se enganar. Senhor Jesus, aqui o Senhor está falando do mesmo assunto. A gente está a semana toda falando a respeito do descanso de Deus, né? O significado dos 6 degraus do trono, Senhor Jesus, né? Os 6.000 anos que Deus ele levou para poder executar a sua economia, a sua vontade, o seu plano, Senhor Jesus, do 7º período de 1000 anos, que é o reino milenar. Ó Senhor Jesus, mas para que isso aconteça, né, o reino milenar é o estrado dos pés do Senhor, e para a gente poder dar paz para o Senhor, a gente tem que entregar todos os inimigos por estrado dos pés, Senhor Jesus. E a gente viu, né, que o estrado dos pés é para descansar o pé do rei. Então o estrado ele é feito sob encomenda, ele é feito exatamente na estatura do rei. Não tem um estrado de um rei que fica para outro, a não ser que eles tenham a mesma altura, Senhor Jesus. Mas sempre está surgindo alguma situação, né? Esse estrado eles são os inimigos derrotados. E nós vimos, né, que para a gente derrotar esses inimigos, a gente precisa deixar com que Cristo reine na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então, a gente só vai ter descanso quando Deus descansar. E Deus só pode descansar depois que a gente entregar tudo ao Senhor. Mas para a gente entregar, né, todos os inimigos de Cristo, nós precisamos lidar com o nosso inimigo. Então, uma coisa depende da outra. Mas como foi reforçado várias vezes durante a semana, doutrinariamente é muito bonito, Senhor Jesus, mas na prática, como que é? É viver no Espírito, Senhor Jesus. É não se apavorar, é aprender a confiar no Senhor. E tudo isso, Senhor Jesus, vem mostrando para nós que é realmente a gente viver debaixo do encabeçamento de Cristo. A gente aprender a ir diante do Senhor, ter comunhão. A gente viu vários princípios aqui. A gente viu que às vezes a gente é muito rápido. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente sabe fazer tudo, a gente já sabe resolver tudo, né? Para que eu vou depender de Deus? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor ele realizou algo. E quando a gente simplesmente vê isso aqui, olha, realmente, poxa, eu tenho que colocar os inimigos debaixo dos pés. Olha, eu tenho que pegar o meu velho homem, a velha natureza,
entregar tudo nas mãos de Cristo. Ó Senhor Jesus. E aí, se ficasse por aí já estava muito bom. Poxa Senhor, já entendi, eu tenho que começar a deixar minha velha natureza morrer, para poder cumprir a vontade de Deus, tem que buscar a vontade de Deus, tem que buscar o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, um dia eu chego lá. Mas aí, a gente pega o início do capítulo 2. Ó Senhor Jesus, para mostrar para a gente o seguinte: não fica confortável só porque você entendeu, não. Agora é hora de correr, porque tem um prazo. Ó Senhor Jesus. É como alguém chegar e falar: poxa, você pode fazer isso, isso, isso para mim? Você fala: posso sim. Mas a pessoa chega e fala: ó, só que o problema é que eu preciso disso para amanhã. Ó Senhor Jesus. Se alguém te pede para fazer algo, olha, não, pode deixar, eu vou me organizar aqui, de repente no final de semana e tal. Não, eu preciso daqui para amanhã. Ó Senhor Jesus. E aí? Ou você vai desistir e falar: olha, não dá não. Então você vê que realmente a pessoa precisa. E aí, vai ter que ficar sem uma noite de sono, vai ter que ter uma noite mal dormida. Vamos resolver isso aqui até acabar, para poder entregar isso para a pessoa amanhã. Ó Senhor, e aí tem que passar do horário normal. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Vai acontecer todas essas situações, Tem aqui essas figuras, a mulher vestida do sol, o filho varão, o dragão. Senhor Jesus, para a gente perceber, olha, se der bobeira, se perder o prazo, perdeu tudo. Senhor Jesus, é como aquela última aposta. Agora você tem que colocar todas as suas fichas. Não dá para deixar nada para depois. É o trabalhador da última hora. Tem que colher todos os frutos. O que os outros não fizeram, a gente vai ter que fazer. Senhor, eu já dei esse exemplo aqui, A gente foi dar uma palestra, e aí a gente separou a palestra em 3 partes, e aí os irmãos iam vir, Um ia dar a primeira parte, o outro dar a segunda, e eu ia finalizar. Só que para eu poder finalizar, a primeira e a segunda parte tinha que ser bem explicadas, para eu poder dar continuidade. Só que o primeiro irmão compartilhou um monte de coisa, não conseguiu explicar. O segundo também não conseguiu. Aí chegou na minha vez para eu falar aquilo que era o encargo central que ficou para o final. Tinha que ter tido uma boa base primeiro. Mas aí não tinha jeito. Olha, eu tinha tantos minutos para falar e tinha que concluir o assunto. Ó Senhor Jesus, então eu tive que deixar bem claro o primeiro item, o segundo item, para depois dar uma enxugada e mostrar para os irmãos a importância de tudo aquilo ali que estava no item que eu precisava falar. Só que o primeiro tinha tempo, não usou bem, não conseguiu. O segundo também não, mas o terceiro tinha que concluir. Eu era o último, não tinha jeito. Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, os irmãos falam para nós: olha, nós estamos vivendo a era de Apocalipse. Alguns podem rir. Irmão, era de Apocalipse, você está doido. Porque acham que Apocalipse é fim do mundo. Não, irmão, tem que estar caindo um meteoro, tem que estar as coisas pegando fogo, tudo sendo destruído, e tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ó Senhor Jesus, essas coisas do Apocalipse são sinais lá na frente, mas isso aqui não é para filho de Deus. Senhor Jesus, isso aqui é para mostrar para o mundo. Quando Cristo vier, não pode restar dúvida. Na vinda pública de Cristo, todo o joelho tem que se dobrar e toda a língua tem que confessar. Senhor Jesus. Mas antes disso, o Senhor precisa da sua igreja preparada. Por isso que aqui no início, o livro mostra para nós, olha, a intenção é preparar, alertar e até mesmo alarmar a igreja, para que a gente possa perceber contra quem nós estamos lutando e qual é o lado que a gente tem que se posicionar. Ó Senhor Jesus. Hoje tem muitos cristãos brigando por causa de doutrina, por causa disso, por causa daquilo, por causa de nome, por causa de posição. Eu nunca vi ninguém brigando para cuidar. Não, deixa esse aqui que eu cuido. Não, eu que cuido. Não, você vai cuidar. Não precisa não, deixa que eu cuido. Nunca é assim. Quando tem problema para resolver, um empurra para o outro. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós que, olha, não dá para deixar para depois. Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber contra quem é a nossa luta. Nossa luta é contra o inimigo. O inimigo, ele quer devorar o filho varão, que está pronto para nascer. A gente vai vendo no decorrer da próxima semana, a gente vai ver com mais detalhes, mas como eu iniciei falando. Não é para a gente chegar e falar: isso aqui é só para a próxima semana, eu vou pular essa parte aqui da leitura. Não. Isso aqui é justamente para afirmar mais ainda o que a gente já leu durante a semana. A gente precisa estar firme diante do Senhor, e o desejo do nosso coração tem que ser dar descanso ao Senhor. Para dar descanso tem que estar claro sobre todas as situações da minha vida. Tudo que tem acontecido
é para gerar crescimento de vida, é para me ajudar a ter mais comunhão com o Senhor, a viver diante dele, a entender o propósito de Deus. Ele começa mostrando para nós aqui, olha, a gente precisa, o livro de Apocalipse é fundamental para a gente entender o que Deus está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Eu preciso entender o que está acontecendo para poder cooperar com o Senhor, senão eu vou achar que estou ajudando, na verdade estou atrapalhando. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou, olha, ele está fazendo algo, tem coisas que ele precisa concluir ainda, e a gente precisa cooperar. Ó Senhor Jesus. É como, chega dois pintores numa casa, um tem uma tinta amarela e outra verde. Aí eles vão ficar disputando, um pinta aqui de verde, aí o outro pinta de amarelo por cima, daqui a pouco o outro pega e pinta verde por cima. Não, a casa é verde, não é amarela, é verde e amarela. Ó Senhor Jesus. Mas não era nem uma coisa nem outra. Os dois precisavam compreender o que deveria ser feito com o material que Deus deu. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, aqui o final está mostrando para nós que é trazer revelação. Essa revelação é para o nosso viver. Então por isso que eu comecei compartilhando, olha, não descarta o que você viu antes, assim como a gente vê o alimento diário, eu sempre insisto aqui no alimento diário, você vê uma semana após a outra, não são assuntos soltos, é um assunto complementando o outro. Então a gente terminou o primeiro capítulo falando sobre o reinar de Cristo, e terminou falando sobre dar descanso, sobre Cristo governar a nossa vida, e agora a gente vai falar da mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. É outro assunto, não, é o mesmo assunto. Para que o Senhor possa concluir isso, para que possa ver a mulher cumprir o seu papel, gerar o filho varão e lutar para destruir o dragão, tem que ter o encabeçado de Cristo, tem que ter a nossa entrega para aquilo que Cristo está realizando. Isso mostrou, olha, a batalha vai deixar tudo muito claro, expõe o inimigo, descreve o que vai acontecer e o que aconteceu desde o princípio. Senhores, o inimigo sempre tentando atrapalhar o homem de compreender, de obedecer a Deus. E qual é o nosso papel? A igreja tem um papel fundamental. Mais para frente aqui na leitura mostrou que a igreja ela vai protagonizar, ou seja, sem a cooperação do homem, Deus ele não consegue concluir nada. Deus é infinito, poderoso. Nós somos um pozinho, não serve para nada. Mas é aí que entra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Deus podia instalar o Deus e fazer tudo, mas Ele quer pegar um material inútil e transformar em algo, Senhor Jesus, em que possa manifestar o seu poder. E é aí que está, Senhor Jesus. Deus, Ele se entregou totalmente por essa obra, e a conclusão dessa obra é a igreja cooperando com Ele, a igreja cumprindo o seu papel, manifestando tudo aquilo que Deus é. Então, é assim que a gente vai derrotar o inimigo. O inimigo ele era perfeito. Antes ele servia a Deus, mas ele se ensoberbeceu, quis tomar o lugar de Deus. Mas hoje a gente vai tomar o caminho contrário. Algo que é tão imperfeito, mas que se submeteu, que honrou o Senhor, que viveu, obedeceu. E isso é algo tão imperfeito que Deus vai usar para destruir aquilo que era perfeito. É o que a Bíblia nos mostra. O Senhor ele escolhe aqueles que não são nada para envergonhar aqueles que são alguma coisa. Ó Senhor Jesus. E esse é o papel da igreja. A gente é tão pequenininho, tão limitado, mas o Senhor vai usar esse pequeno, esse limitado, para poder destruir aquele que acha que tem um grande poder. Ó Senhor Jesus. E por isso que Ele deseja tanto nos atrapalhar. Por isso que a gente precisa de sabedoria para entender, para assimilar o que a palavra vai nos direcionar. Nós precisamos da palavra profética como direção. Precisamos realmente crer, ouvir o Senhor, ó Senhor Jesus, para a gente poder viver essa realidade. Hoje o Senhor está nos dando oportunidade de viver essa realidade. Senhor Jesus, Ele quer nos preparar para que a gente possa se posicionar de maneira adequada, cumprir o nosso papel para que Ele possa manifestar. Aí entra a questão da visão da mulher vestida do sol. Cristo já é essa realidade. A gente acha que não, Cristo vai vir como uma vestida do sol na sua segunda vinda. Não, Ele já trouxe essa realidade na primeira vinda. Por isso que mostrou, olha, a mulher vestida de sol é a igreja vestida de Cristo. Porque o sol das alturas já veio. Senhor Jesus,
Cristo já é o rei, Deus já o fez Senhor em Cristo, o final de Apocalipse já está escrito, já mostrou ali, Deus ganhou, venceu, acabou. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso trazer isso para a minha realidade hoje. E aí que entra tudo aquilo que a gente viu durante a semana. Entregar o nosso caminho ao Senhor, orar, buscar Senhor Jesus, compreender, viver, trazer para a realidade. Isso que a igreja precisa fazer. A igreja tem que estar vestida de Cristo. Quem está se vestindo, está se preparando para algo. Você não vai, bota, se produz todo, bota uma roupa toda bonita, tênis novo, sapato novo, calça nova, para sentar na sala e depois ir dormir. Não, você bota uma roupa para sair, para fazer algo, para chegar a algum lugar. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A igreja está revestida de Cristo para realizar algo. Por isso que eu mostrou, a igreja é o centro do plano de Deus. Após a primeira vinda de Cristo. Cristo veio para poder nos dar uma base para fazer isso. Não é só de ouvir falar, mas mostrou, olha, eu já vim, já gerei a igreja, através do meu sangue, através da cruz. Então ele já iniciou o seu reinado. Mas um dia, esse reinado de Cristo vai se manifestar para todos. Hoje é só para aquele que crê. Por isso que no finalzinho ele falou que foi aberto para nós através de Abraão. Abraão é o pai da fé. Por isso que hoje a gente não é justificado por obra, a gente é justificado pela fé. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor ele nos mostrou aqui, lendo aqui, mostrou para nós a leitura aqui, mostrou, o Senhor, ele é o sol nascente das alturas, Senhor Jesus. A mulher veio vestida desse sol, vestida de Cristo, Senhor Jesus. A igreja é a expressão de Cristo. A igreja, ela tem que cumprir o seu papel, ela tem que chegar a um fim. A noiva, a mulher vestida de sol, ela tem que gerar o filho varão. Ela está grávida, Não pode chegar, por exemplo, uma mulher que engravida e fala assim, não quero que meu filho nasça agora não, acho que eu vou deixar para daqui a uns 5 anos. Não, já está grávida. Depois de 9 meses tem que nascer. Ó Senhor, alguns são mais apressados, sai antes, Mas é o que o Senhor mostrou para nós. O Senhor já revestiu a igreja para dar um fim. Toda a igreja, Deus não pode contar, mas tem que sair da igreja, tem que sair dessa mulher, essa mulher que está vestida de Cristo. Por isso o Senhor tem mostrado para nós, olha, não dá para contar com todo mundo, mas tem alguns que estão atentos. E Ele quer fazer de nós essas pessoas, está nos dando essa oportunidade de nos encher de Cristo e ser protagonista. Ele não quer a gente sentado no banco, Ele quer a gente participando de tudo. E aí Ele mostrou, olha, essa mulher tem a lua debaixo dos pés. Nós interrompemos a era da lei. A gente já viu isso, As 70 semanas de Daniel. Já foram cumpridas 69 semanas e parou. Agora falta a última semana. A última semana vai ser dividida em 2 períodos. A gente vai ler mais para frente. Senhor Jesus. 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo vem, cumpre aqui os itens que faltam da lei, a dispensação da lei ela foi interrompida, ela não acabou, foi interrompida, foi dada uma pausa. Agora ele precisa concluir. E depois de 3 anos e meio da falsa paz, aí vem os 3 anos e meio da grande tribulação, onde vai ser dada autoridade ao anticristo de vencer os filhos de Deus. Quem estiver nesse período vai sofrer demais. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje o Senhor está chamando a parte forte da mulher, o filho varão, que são esses que vão dar a cabo tudo isso aqui. Por isso que ele mostrou, a gente precisa entender o nosso papel. Hoje, tudo que Deus fez procede da fé. Foi colocado lá na fé, ele mostrou aqui, Ela tem a lua debaixo dos pés e tem as 12 estrelas na cabeça, que são os patriarcas, Mostrando que, qual foi a origem? A fé. Abraão, o pai da fé, os patriarcas, pela fé. Ó Senhor, tudo procede da fé. Todo o princípio de tudo que Deus está fazendo aqui é a fé. Por causa do princípio da fé, Senhor Jesus, quando Cristo veio, foi aberto para nós um acesso, para sermos filhos de Deus, senão não tinha como. A igreja abriu o reinado de Cristo, porque Cristo abriu para nós através da fé. Já tinha os filhos de Deus, o povo de Deus, a descendência de Abraão, mas eles não quiseram tomar o caminho da fé, por isso que foi feita uma pausa, porque nesse final dos tempos, quando muitas coisas começarem a acontecer,
e começar a dar cabo, terminar todas as coisas que faltam da lei, aí eles vão perceber quem é o Cristo. Ó Senhor, eles vão se arrepender e vão se voltar ao Senhor, mas vai ser com muitas dores, muita situação. Mas para nós, né, e para alguns judeus que graças a Deus têm crido no Senhor, está sendo aberto esse acesso pela fé. Senhor Jesus. E aí faz com que a gente entre agora na mulher que está vestida de sol, está vestida de Cristo. Agora eu preciso viver essa realidade, porque dentro dessa mulher está sendo gerado o filho varão. É como os irmãos têm mostrado para nós. A gente precisa sair da mulher para fazer parte do filho varão, né? A mulher, quando está grávida, ela come, recebe os nutrientes vão para o filho. Então nós vamos ser esses que estão mudando de lugar. Não basta só estar na igreja. Eu quero estar no filho varão, quero ser um vencedor. E para ser um vencedor, a gente vai ver todos os itens que a gente já viu durante a semana. Eu preciso ser encabeçado por Cristo nas minhas decisões, nos meus problemas, nas minhas soluções, que na verdade não são soluções, só geram mais problema. Tudo aquilo que não é gerado por Cristo vai dar problema lá na frente. E é isso que o Senhor aqui está mostrando para nós. Mas eu não tenho o tempo todo do mundo. Tudo já está acontecendo, eu preciso estar atento, porque o Senhor quer me mostrar isso. Eu preciso estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.